Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Como está a sua vida sexual? Que importância você dá para o sexo? Nesse mês de março, mulher e a sexualidade. Olha, teria muito mais perguntas, muito mais temas para falar. Nós vamos discorrer sobre tudo isso a partir de agora. Quando ela vem aqui, realmente a chapa esquenta, a gente pode dizer assim. Ela realmente é brasa, é fogo, e eu já vou anunciar quem está aqui, cortando ali para outra câmera. Senhoras e senhores, com vocês a sexóloga Nilda Alves. E ela também coloca fogo no parquinho, ela tem até esse slogan aí, né, Nilda? Seja muito bem-vinda aqui ao Metabase da Cidade, e eu cumprimento também a nossa gestora da Clínica Metabase Saúde, que não vai nos ajudar hoje a fazer esse programa, a Séfora. Muito obrigado, Séfora, aqui pela presença. Nesse mês de março, importante a gente também abrir esse espaço, dar vazão, literalmente, aí, para esses assuntos que são inerentes aí à vida das mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras, né, Séfora? Bem-vinda, faça as honras da casa aí. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, né? Um prazer também receber a Nilda, né? Para falar de um assunto, às vezes, que é um tabu ainda, né? Então, ter essa oportunidade de estar aqui com você é muito gratificante. Bem-vinda, Nilda, mais uma vez. Ela teve o ano passado. Anualmente a gente faz essa imersão aí na questão da sexualidade, o que isso representa na vida humana, né, Nilda? Seja bem-vinda, né? É tão importante, né, quando nós vamos falar da sexualidade, né? Porque logo de manhã, já despertando com algo tão bacana de falar, aí eu acredito, né? Nós vamos pôr fogo no parquinho. Bom, a Nilda já tem um tempo, né, que ela vem, né, trilhando esse caminho aí, e mais focada na questão da sexualidade. Você é psicóloga, teve uma atuação muito forte, importante aí com relação à questão dos dependentes químicos, sim, mas depois você deu uma guinada. Por que escolher essa área da sexualidade, Nilda? É interessante a gente trazer isso, que eu cheguei e estava falando com a Natália, né? Eu falei, quando eu cheguei na cidade, o povo falava muito, Nilda da dependência química. Eu estava até falando sobre você, a gente se conhece desde sempre, né, Natália? Falei, e depois eu vi essa necessidade da gente trazer uma educação sexual. E as pessoas não têm essa educação sexual. Quando vai se falar de sexo, a pessoa lembra só do ato sexual, né? Mas ela não sabe o que vem por trás. Aí foi aí que eu já era sexóloga, não atuante na cidade, né? Aí que eu comecei a atuar. Eu acho que para a gente começar, eu acho que isso aqui que a Nilda colocou é algo importante, né, Séfora? Da gente já jogar a luz nesse assunto e ampliar um pouquinho. Mas antes eu quero pedir a você, esse conteúdo que a gente gera aqui, o Metabase na Cidade, ele inicialmente foi programado para a gente atender as demandas dos trabalhadores, né, que são associados ao Sindicato Metabase, que é um dos sindicatos mais representativos, mais combativos e que entrega mais resultados no Brasil. É um orgulho disso para Catalão e para toda essa classe trabalhadora. Mas ele se ampliou tanto que nós temos esse podcast aqui, onde a gente fala de muitos outros temas que estão também ligados, né, à vida dos trabalhadores, mas está também ligado à vida da sociedade como um todo. E a questão da sexualidade é algo também premente, né, nesse assunto. Sim. Então, acho que a gente já separar essas duas coisas já é muito importante. A questão do ato em si, quando se fala de sexo, e o que está envolvido, o que orbita, né, em relação a isso, né, Séfora? Exatamente, assim, a gente tem visto ao longo do tempo e cada vez mais as mulheres ocupando, né, espaços, sim, dentro da empresa,
espaços, né, em cargos importantes. E essa questão da sexualidade e a mulher, né, a fala, né, a linguagem da sexualidade, esse tabu que existe, é importante ser falado, ser quebrado, ser entendido, né? E eu acho que, assim, é uma oportunidade muito grande para todas as pessoas, não só as mulheres das empresas, mas de toda a sociedade, né? Entender um pouquinho mais, entender sobre esse assunto com uma pessoa, né? Experiente, uma pessoa... Olha, experiente eu já gostei. Uma pessoa que tem falado disso com muitas outras mulheres, Sim. né? Eu acho que é um tema bastante importante para a gente estar trazendo aqui. E é tão bom. Oportuno isso. E é tão bom, né, quando você vai falar de sexo, da sexualidade, de ato sexual, e as pessoas começarem a entender e separar isso. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito de frisar e trazer é sobre o que é ser sexy. Eu sou uma mulher sexy, ou você não está achando? O Naivo eu já nem pergunto, porque ele já respondeu. Eu queria até fazer essa abordagem, não? Aqui, Tiago, obrigado, Tiago, pela produção. Eu entrevistei a Nilda recentemente, né, e eu já ouvi uma palestra dela, ela pergunta, você se considera sexy? Aí na última entrevista que eu fiz com a Nilda, ela falou, você se considera sexy? Se você assistir a entrevista, está lá na TV Sudeste, aí depois eu fui pensar, eu falei, mas eu acho que eu poderia responder melhor hoje. Ela me perguntou, eu assim meio de bate-pronto, falei, sim, me considero. Aí a resposta certa, Nilda, sabe qual é? Sim, me considero, mas não tanto quanto eu gostaria. Eu acho que eu até ultrapasso essa linha. E eu acho que para a gente responder isso com propriedade, é importante a gente entender o que é. O que é. Exato. É por isso que eu sempre trago essa pergunta. Na minha concepção, ser sexy é uma coisa, né? E de fato, é exatamente isso. O que é ser sexy? O que é ser sexy? Com Então, a eu só palavra- vou conseguir te responder, Nilda, depois que você me clarear o que é ser sexy. Porque dependendo, E aí, eu sou ou não sou. e aí, então você vai responder a minha pergunta. Eu sou sexy? Eu te acho uma pessoa... É a primeira vez, né? O primeiro contato que eu tô tendo com a Nilda. Então, quando ela entrou aqui na sala, eu achei ela alto astral. Não sexy, mas não entendi. Calma. Uma pessoa alto astral. Imponente. E quando a gente vê essas características numa pessoa alto astral, imponente, comunicativa, ela se torna sexy. Ela se torna interessante. A sexualidade, né? Então, a sensualidade, ela tá nesses pontos. Até onde que eu consigo olhar e consigo enxergar que eu sou. Independente se eu tô com uma roupa sensualizada ou não. E as pessoas, elas confundem muito. Elas pensam que está na questão de ser sexy, a pessoa ela tem que estar com uma roupa sensualizando o corpo. E não é isso. E às vezes liga a ser sexy com ser vulgar. Sim. Nesse sentido, né? De roupa, de extravagância. Extravagância demais. Então eu me considero. Se não é pra isso. Porque assim, às vezes... Olha, tá vendo? Tanto que é bacana quando começa a trabalhar sobre isso, né? Porque a gente tem que entender qual é o sentido de ser sexy. Claro. Então, se você entende, agora eu comecei a entender, tá, eu me considero. Porque se eu levar pro outro lado de vestimenta, eu sou mais... né? Sim. Eu gosto de coisa mais tampada, mas é meu estilo. Então, se fosse para este lado, eu não me consideraria, né? Mas como é muito mais amplo, algo muito maior, então eu acredito que sim. E a sensualidade, ela é uma energia, porque nós já nascemos com ela. Todos nós já nascemos. Só que, né, com o caminhar aí da vida, isso nos é tirado pelos tabus, pelas regras, por aquilo que não deveria existir. Aí nós vamos o quê? Apagando, né? Apagando aquele brilho, né? Apagando aquele brilho. Então fica aquela mulher mais assim, restrita. Eu sou uma mulher do riso solto, de gargalhada, né? Percebe. E isso também, ela envolve a questão da sensualidade, né, do que é ser sexy. Mas nós já temos essa energia, basta a gente trazer ela. Eu, com a idade que eu acho que eu dou um show nas meninas que têm a metade da minha idade.
né? E aí a sensualidade, ela também não é ligada, gente, à idade. Esses dias eu estava com a Maria da Glória, né? Maria da Glória Sampaio. Sampaio. Ela é uma mulher assim que já vai completar agora 83 anos. Uma mulher extremamente sexy e elegante. Aí dá para perceber que não é a idade, né? Já é a nossa essência, a maneira que nós somos. A Maria da Glória, assim, todas as oportunidades que eu já tive de entrevistá-la e tudo, é algo notado isso que você acaba de falar aqui. Ela é uma referência. A gente observa isso, né? E é importante, eu acho que, assim, Séfora, a sua participação aqui, assim, contribui muito para isso, e essa explanação que você ajudou, com certeza, a gente entender melhor isso. E com certeza quem está nos vendo, as mulheres trabalhadoras, que são muitas, e eu já entro agora para isso, para esse campo das mulheres que trabalham tanto, e como é que fica a vida sexual, principalmente nesse mês das mulheres, né, que acaba também, claro, o sexo não faz sozinho, claro que tem as possibilidades também, tudo, mas... Nilda, explique melhor isso, o que você tem a dizer para essa mulher que às vezes tem dupla jornada e ainda também tem que performar bem, né, na questão sexual. Como a mulher ela é cobrada, isso, né, na questão do sexo. Parece que nós somos feitos para quê? Para o sexo. E não, nós somos feitas para termos prazeres. Isso faz a diferença. A mulher que tem aí essa dupla jornada, né, trabalha. E quando ela chega em casa, ela tem que trabalhar, cuidar dos afazeres, cuidar de criança, e um pouquinho mais tarde ela tem que estar o quê? Pronta. Porque o homem vira, nós temos um jargão bem antigo, né? Que era o quê? Vai se deitar que eu vou te usar. Olha só. Pesado. Pesado quando você vê isso. A mulher ela não quer ser usada, né? Ela não quer ser usada, ela quer ser o quê? Desejada, amada, cativada. Lá a Bisa, né, sempre trazia. A mulher, ela é o quê? Fogão a lenha, né? Isso é o popular. E o homem seria o fogão a gás. Mal olhou, o trem já... Não é assim? E a mulher, ela precisa de todo um preparo. Desde o momento que ela levanta para ela ir para o trabalho, até a hora que ela volta. Quais são as cargas que ela recebe ali naquele trabalho? Quais são as cobranças? Porque a mulher, quando ela está no mercado de trabalho, ela é muito mais cobrada do que o homem. O desempenho dela tem que ser o quê? De excelência. Né? E aí ela chega em casa, ao invés dela ter esse cuidado e esse zelo, não, ela faz todos os afazeres, todos. E aí a hora que ela pensa, agora eu vou relaxar. Ela pode relaxar no ato sexual, só que a maneira que ela é abordada não leva para um relaxamento. Leva para uma cobrança. Uma obrigação. E sexo não é obrigação. Já foi. Hoje em dia não é mais. Nilda, muito bom você também estar colocando isso, porque a proposta do Metabase na cidade, quando a diretoria, né, capitaneada aí pelo presidente aqui da entidade, o Diego Hilário, falou, vamos ampliar aí essa parte da comunicação, levar informação para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para a sociedade como um todo. O que nós estamos fazendo aqui é isso. Sim. Se a gente parasse aqui agora, acabasse a energia aqui e esse podcast fosse para o ar, até agora já teria valido muito a pena por essas informações que você já nos trouxe, né? E essa interatividade aqui, especialmente com a Séfora participando. Eu comecei o programa perguntando como é que está a sua vida sexual, né? O brasileiro como um todo, a sociedade como um todo, tem dados, isso tem pesquisas que mostram o nível de satisfação que representa o sexo na vida das pessoas. Parece que você está direcionando a pergunta exatamente para mim. Qual que é o nível que nós temos? Isso, né? Para você mesmo. Olha, mas segundo as pesquisas, não está aumentando. Por incrível que pareça, por que ele não está aumentando? Porque as mulheres estão no nível de exigência maior. Então, se eu estou no nível de exigência maior e o homem não está preparado para isso, quem anda renegando mais é ele. Porque nós não queremos mais a quantidade. E antes, o que nós tínhamos? Quantidade. Hoje nós queremos o quê? Qualidade. Então, ela caiu na questão de quantidade, mas ela aumentou na questão de qualidade. Isso é que é bacana. Eu adoro sexo. Eu acho esse trem bom demais. Vocês gostam?
Demais. Demais. Obrigado, Thiago, que me ajudou. Que o pessoal nem viu a expressão que eu fiz, mas O sexo é muito bom. então, e aí Ele faz bem para a vida. Lembra lá quando eu falei que é energia? Então ele faz uma renovação, né? Tem aquele filme que eu cito, que eu gosto também muito, que é o Avatar. O Avatar, eu acho aquele filme lindo, uma troca de energias que eles têm, né? O 1, 2 e 3, eu acho eles fantásticos. O 1 e o 2, né? Eu acho que o 3 não tem, não. E ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Por que ele é bom? Não, tem um 3, sim. Por que ele é bom? Porque ele é o tempo inteiro trocando. Lá usa uma fala, né, que para mim é a mais marcante do filme. Eles não falam, eu te amo. O que eles falam? Alguém já assistiu? eu não vi Não? ainda. Eles falam, eu vejo você. Né? Porque vai além do que é o amor. Então, assim, eu vejo você. E é isso que nós temos que fazer, né? Quando vai para o lado sexual, quando tem esse convite. Gente, ir para o lado sexual não é porque o parceiro vai chegar, né? A parceria vai chegar e falar assim, e aí, vamos ali transar? Olha que coisa mais broxante, né? Não se trata disso. Não se trata disso, mas se trata dos tratos que vai envolvendo. E até mesmo a questão psicológica. Então, quando a pessoa ela isso, começa a enxergar quem é o outro, é muito mais leve a gente ir para o sexo. Porque o sexo ele tem todo um ritual, né? Qual que seria o ritual? Eu chego no meu de roupa e termino sem nada. A maioria, né? De vocês é assim? Isso depende. Depende. Do dia, da hora, do lugar. Às vezes a gente só dá uma chegadinha, mas o trem vai. Mas na maioria das vezes a gente tira. Né? E o que é tirar essa roupa? Quais são os julgamentos também que as mulheres recebem? Porque a gente está vivendo uma cobrança muito grande daquele corpo perfeito. Quem dera, né? Se fosse desse jeito. Não é. Olha tanto que você é linda, né? Um corpinho todo bonitinho, tudo arrumadinho. Né? E quantas vezes esse corpo não satisfaz a parceria? Quantas vezes o parceiro, né, a parceria vem com as cobranças? Que a gente precisa perder uma gordurinha do lado, precisa levantar peito, precisa baixar a bunda, aumentar a bunda, fazer... E não é assim. E as próprias mulheres também se cobram muito. Cobram. Por causa desse estigma. Desse padrão, desse né? padrão, sido estabelecido, né? E para ir para o ato sexual, não é o corpo que vai ditar, mas é como eu me entrego, né? É como eu me vejo. E aí é importante, quando as pessoas falam, eu te amo, então vamos passar a enxergar a pessoa que está com a gente, né? Então eu vejo você, quais as condições que eu vejo? E nesse filme mesmo, Avatar, ele mostra claramente essa troca de energia, né, dos corpos ali. Se vocês ainda não assistiram, assista. Muito bom. No caso, então, pelo que você está falando, assim, duas coisas muito bem claras no que propõe, né, essa parte específica no filme, são duas. A troca de energia Sim. e a visibilidade. Né, porque muitas vezes, né, em muitas relações, existe o quê? A invisibilidade. Né, a mulher que não enxerga o homem que não enxerga a mulher. E aí o tempo vai passando, quando você vê tem 10, 15, 20 anos, né? E a coisa... E um ponto importante que eu acho que é interessante a gente conversar também é o autoconhecimento, né? Porque tem mulheres que nem se conhecem. Jamais. Elas não se permitem, tocam, né? não se conhecem. E aí quando você não se dá a oportunidade de se conhecer, de se tocar, de se entender... É difícil, né, para o outro também, né? Porque quem direciona sou eu. Nós. Isso, no ato sexual, só que vou ter que direcionar. Não é o homem ter aquele comando. Exatamente. Né? Então, se eu não me conheço, se eu não me entendo, como que eu vou fazer esse direcionamento? Né? Então, acho que a mulher começa se conhecendo. Acho que é um ponto bem importante, né? Então, a mulher, eu entendo que culturalmente, né, desde os primórdios ali, isso ficava muito reservado, não se tocar, não se conhecer, porque, né, tabu, né? É um tabu. É um tabu. Ontem eu tirei lá umas fotos, eu com uma vulva. E aí eu tenho uma vulva lindinha,
Não é a minha não, viu, gente? É a vulva que eu tenho no consultório. Linda, tem a de pelúcia, né? E tem a vulva, que é bem parecido mesmo. E aí eu tirei uma foto. Vou até estar postando lá no Instagram essa foto para as pessoas verem, porque as mulheres são incapazes de olhar para elas. Não se olham, Não se olha, conhecem. não se conhece. Semana passada a gente deu muita palestra e eu tive 2, né, na quinta. E a primeira minha de manhã, o tempo inteiro a gente falava do espelho, né? De pegar esse espelho, de você olhar ali para sua vulva. Gente, não, qual o nome que você dá para ela? Qual o nome que você dá para ela? Aqui, olha aqui que o pessoal está te vendo aqui nessa câmera. Nessa câmera. Isso. Qual que é a vulva? Qual o nome que você dá para a vulva? São A maioria das vezes, o nome fala o quê? Vagina, fala pepé, papapu, papapá, né? Mas a pessoa ela não fala vulva. E nós temos sim que dar nome. Chama-se vulva. Vulva, não vagina. Vagina seria o quê? O canal vaginal. Interno. O interno. Eu Aquela não trouxe parte as peças de externa. novo, né? Porque eu ando com as minhas peças. Eu gosto de mostrar elas direitinho. E aí, quando você passa a olhar isso, você passa a se conhecer. Se não conhece. Tem mulheres que só sabe que tem uma vulva quando ela vai no banheiro. E sabe, interessante que eu dei aula por muitos anos, e aí uma coisa que eu percebia é que minhas alunas, eu dei aula para o curso técnico de enfermagem, e grande parte das minhas alunas eram alunas mais velhas, né? E aí, quando a gente ia para o sistema anatômico ali, elas, grande parte não sabia que a gente tinha um canal de vagina e um canal de uretra. Não sabem. Pensa que sai O ali xixi e o neném sai pelo mesmo mesmo canal. Ou seja, mulheres ali de 40, 50 anos que nunca se tocaram, que nunca se viram, né? Sim. Então, assim, e aí quando elas descobriram, ué, professora, mas a gente tem um canal de penetração e um canal que faz xixi, são dois. São dois. Então, assim, mulheres, né, que já tiveram filhos, mulheres que já eram avós, que não se conheciam. Então, é interessante quando a gente para pensar que a própria mulher não se conhece. A própria mulher. A própria mulher. Então, isso dificulta ali, né, o ato ali, aquelas questões. Porque se eu não me conheço, se eu não direciono, aquele ato ali, ele se torna menos prazeroso. Para mim, que não me conheço, né? E no ato como um todo. Como um todo. E aí é tão interessante que nós temos uma pecinha ali que é fundamental. Clitóris. Ai, que O delícia. O clítoris, O clitóris, né? Aquilo ali, ele é fantástico. Porque nós temos exclusivamente para quê? Para nos dar prazer. Só para prazer. E na maioria dos alfa, né, dos machos, ignoram. Por isso que é importante esse autoconhecimento, a gente se conhecer, a mulher se tocar, gente, independente da idade. Né, no encontro que a gente estava, tinha uma senhora de 91 anos, ali, e aquilo para mim foi fodástico, né, ouvir aquela senhora falando que ela estava ali para aprender mais um pouco. Aos 91. 91 anos. A Nilda, ela fez uma palestra, eu tive a oportunidade de a gente estar junto, eu fiz a cobertura e realmente, assim, eu sou a testemunha ocular disso aí que a Nilda está falando. Mas esse ponto a gente abordou também numa outra entrevista. É importante que isso fique muito claro, essa questão do clítoris, que ele existe no corpo da mulher única e exclusivamente para o prazer. O prazer. E eu penso que, da mesma forma, essa informação é uma descoberta aqui todo dia, viu, Tiago? E todo mundo que nos acompanhando essa questão dos dois canais, é algo que às vezes passa tão corrido, batido, me passava batido isso. Porque elas eu tinha uma noção geral, mas assim, colocado da forma clara como vocês estão colocando. Porque você tem um canal de penetração, né? Que é aquele canal da vagina. E você tem um canal de urina. São canais diferentes. E grande parte das mulheres não conhecem, não sabem, né? Não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar. Pois é, a importância de saber disso é o que nós estamos abordando aqui para que
né, haja esse entendimento, essa compreensão, e informação é tudo. Informação, se você não sabe, é poder também. E as mulheres estão cada vez mais poderosas. E essa questão do sexo em si, relacionado à mulher, dá mais poder ainda para as mulheres, né, Nilda? Muito. E a gente já vai caminhar para encerrar. Ela dá muito poder, porque é precoce aqui, o jogo é rápido. É por causa do tempo. A gente faz é precoce. É rápido, né? Tem que dar resultado rápido. Tem que dar resultado rápido, a gente já começa, puf. Mas quando nós olhamos, né, do que é esse prazer todo ali da mulher, ela que vai conduzir. Nós temos essa pecinha, né, exclusivo para isso. Nós temos ali mais de 8.000 terminações. Não é uma e não é duas, são várias, né? Várias vibrações. Que precisam ser estimuladas, que precisam ser acariciadas. Quais são os tipos de estímulos? A parceria vai determinar. Eu gosto do tipo de um estímulo, você gosta de um, né? O homem gosta de outro. Então, é necessário que quando vá para o lado sexual, haja necessário que faça antes. Eu sou terapeuta de casal, eu sempre falo isso. Tem mulheres que não vão para o lado sexual. Elas não vão. Elas fazem sexo. E aí é diferente. Porque tem toda uma preparação, até mesmo no diálogo, na forma de falar, na forma de expressar. Tem tudo isso. Tem casal que nunca falou da parte íntima um do outro. Sabe que tem, sabe que usa, mas eles nunca falaram. Nem na questão de fazer uma higienização. Que é o básico. Que é o básico. E não falam sobre isso. E é importante que a gente fale mais sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazer, sobre libido, né? Sobre as questões masculinas também, que é bem forte. O maior grupo que eu recebo hoje no consultório são homens. Eles interessados em quê? Em melhorar a sua vida sexual. Em melhorar, porque eles precisaram de neurologista, o neurologista encaminham lá para mim, para a gente estar trabalhando com eles, né? Para entender melhor esse desempenho masculino. E a importância dele ali, né? A importância dele. Antes daquele ato. Antes do ato. Porque ele está com uma coisa tão preciosa que chama-se mulher, né? Que somos nós somos extremamente preciosas. Nós somos preciosas. Ai daquela mulher que ainda não aprendeu o que é ser preciosa. Aquela mulher, ela precisa entender quais são os cuidados que nós precisamos. Né? Por mais que nós somos mulheres independentes, por mais que a gente trabalha, por mais que nós somos responsáveis pelas nossas receitas. Costumo dizer que nós somos extremamente poderosas. Nós somos poderosas. Em relação aos homens, principalmente. Principalmente. Mas nós temos ainda, né, essa questão de sermos elogiadas, de recebermos carinho. Isso ainda faz parte de flores, né? Flores. A gente faz parte. É isso. Bom, foi muito bom, Nilda, com certeza, e virão outras oportunidades. Eu vou encerrar, porque eu comecei perguntando como é que está a sua vida sexual. E depois eu perguntei que importância você dá para a sua vida sexual e para o sexo em si. As pessoas hoje, pelo que você acabou de falar, né, existe já os homens procurando, quer dizer, há esse interesse, mas você tem visto que as pessoas têm se interessado mais, e a importância de um projeto, um programa como esse, um podcast como esse, levando esse conteúdo para a sociedade. O que você me fala sobre isso? É extremamente importante. Por que é importante? Aqui em Catalão, né, é uma cidade, nós estamos com 140 mil habitantes, 130, 140, né? Acho que é mais ou menos por aí. Quando ainda se fala que em Catalão tem uma sexóloga, as pessoas assustam. Fala, nossa, tem? Não sabia. Tem? O que a sexóloga faz, né? Nós fazemos inúmeras coisas, mas o que nós fazemos melhor é passar informação sobre as questões da área da sexualidade. Então é importante que as pessoas dêem abertura, né, para ouvirem mais sobre o que é isso. E aí você sabe, né, Nada? Eu estou sempre disponível, né, para trazer as informações, para a gente falar mais sobre isso. Tem inúmeras perguntas e dúvidas que podem ser debatidos, né, que podem trazer. Tudo, né? Nós podemos fazer isso de uma forma super clara, falar de filmes, de livros, né, de séries. A HBO está com a série nova agora, acho que 1 ano, que trata muito, eles acompanham 4 casais, né? Muito, muito boa essa série.
E, para encerrar, a Organização Mundial de Saúde também preconiza, de um tempo para cá, Sim. colocou também o sexo como algo ela fundamental. entra na pirâmide, né? Daí a importância do sexo. Porque às vezes necessidade humana básica. Básica. Então, ela entrou na pirâmide. Ela é uma necessidade humana básica. Ela não pode mais ser ignorada. Uma pessoa, quando ela olha para a sensualidade, para a sexualidade dela, ela está muito mais radiante. Por quê? Porque ela consegue entender, né, que nós somos seres capazes de vivermos uma sensualidade, uma sexualidade, ato sexual com leveza, não com regras e tabus. E a Organização Mundial da Saúde, ela traz isso com clareza. Ontem chegou um certificado para mim de uma pós que eu fiz. Eu adoro estudar, né? E aí eu fiz uma pós de geriatria, sexualidade, né, na geriatria. Ontem, a hora que chegou esse certificado, eles mandou primeiro online para depois chegar em espécie, em físico. E eu fiquei olhando aquilo e falei, fui relendo, né, as disciplinas ali que tinha estudado, as coisas todas. Eu falei, nossa, como que essa aula foi boa. Como que as pessoas precisavam de ouvir isso, né? Porque não tem tempo de acabar. E nem tem tempo de começar. Começa quando nós passamos a existir e o tempo de acabar é quando nós deixamos de existir. Essa informação também é ótima. É ótima. Né? Porque às vezes as pessoas acham que com a idade isso pode influenciar, e é o que você acabou de falar, não tem idade. Não. Muda a quantidade e nós vamos para a qualidade, né? Isso, é verdade. Eu estou nas duas, viu, Nath? Na quantidade e na qualidade. Viu, Danilo? Olha o horário. Tá bom. Séfora, muito obrigado, a nossa gestora aqui. Muito bom. Sempre aprendendo, né? Essa energia é contagiante, né? Mais uma vez, muito bom. O diretor Danilo aqui do Metabase sempre fala, e cada podcast desse é uma aula. Eu acabei de encontrar ele lá embaixo agora. Pois é, foi mais uma aula aqui, Danilo, que nós recebemos hoje, e de grande valia, não só para as mulheres trabalhadoras, mas para os homens também, para a comunidade como um todo. Nilda, muito obrigado. Estou à disposição. Tá jóia. E assim, então, a gente encerra aí mais essa edição, com certeza atendendo ali aquele propósito, né, idealizado pelo presidente da entidade, o Diego Hilário, que propôs o quê? Levar conteúdo de qualidade, conteúdo relevante para os associados do Metabase e também para toda a comunidade. Então está aí mais um podcast realizado, e eu queria muito que você compartilhasse, curtisse, comentasse e também se inscrevesse no nosso canal no YouTube, porque as plataformas, principalmente o YouTube, entende quando isso acontece que o conteúdo de fato é relevante e mais pessoas precisam ter acesso ao que nós apresentamos aqui. E foi tudo gratuitamente para vocês. Então, não custa nada você se inscrever, né, marcar o sininho aí para que esse conteúdo você seja notificado assim que a gente entrar com novas matérias e conteúdos como esse. Por hoje é só. O nosso produtor Thiago está aí também. Não esqueci de você não, meu irmão. Cadê você? Está aí. Vamos lá. Aí está. Muito bem. Valeu, Thiago. Muito obrigado também a Natália pela produção. Semana que vem a gente volta com mais um Metabase na Cidade. Valeu. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.